Nesse vídeo vou apresentar alguns processos termodinâmicos especiais e vou discuti-los à luz da primeira lei da termodinâmica. Até o final, você vai compreender como a primeira lei é aplicada na prática. Além disso, você vai compreender as nuances de cada um dos processos e as suas aplicações em fenômenos do dia a dia. Olá pessoal, bem-vindos ao Verbo Científico. Nesse canal eu procuro ensinar a ciência com o mínimo de matemática necessária. Se isso lhe soa bem, assine o canal clicando nesse botão aqui e já deixa o seu like agora para que esse vídeo possa atingir ainda mais pessoas no YouTube. Nessa sessão eu vou apresentar os tipos de processos mais comuns que podem ser usados para alterar o estado de um sistema. Para esses processos, sempre vamos considerar que eles ocorrem tão lentamente que a qualquer momento o sistema e seus arredores, a sua vizinhança, vão estar essencialmente em equilíbrio. Nessa situação, a pressão e a temperatura vão ser sempre uniformes sobre todo o sistema. Nós vamos assumir também que o sistema em questão esteja livre de atrito ou outras forças dissipativas. Essas suposições podem ser resumidas dizendo que os processos que nós vamos considerar aqui são processos reversíveis. Para ser mais preciso, para que um processo seja reversível, deve ser possível retornar o sistema e sua vizinhança exatamente aos mesmos estados que estavam antes do início do processo. Na prática, na vida real, um processo reversível é impossível, ele não existe. Por exemplo, como sempre há atrito entre um pistão e um cilindro no qual ele desliza, sempre haverá dissipação de energia, perdas de calor. E mesmo que o pistão venha a retornar ao seu local original, o calor gerado pelo atrito aquece o cilindro e flui para o ar circundante, não sendo possível mais desfazer esses efeitos do atrito. Processos assim são os processos reais. Eles são ditos processos irreversíveis. Apesar disso, é possível ter um processo que se aproxime muito de um processo perfeitamente reversível. Todos os processos que vamos discutir neste vídeo são considerados processos reversíveis. Processos que ocorrem sem que haja trocas de calor são ditos adiabáticos. O sistema não perde nem ganha energia. A compressão num pistão de motor de combustão interna é um processo aproximadamente adiabático. A temperatura aumenta à medida que a mistura de ar combustível no cilindro é comprimida. A expansão do combustível queimado durante o consumo de energia também é uma expansão aproximadamente adiabática, com uma queda na temperatura. Pela primeira lei da termodinâmica, como não há trocas de calor, a variação da energia interna vai ser devidamente exclusiva ao trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Um processo a volume constante é chamado de processo isocórico ou isovolumétrico. A variação do volume do sistema é nula. Os processos isocóricos satisfazem a lei de Gay-Lussac. Como vimos nesse vídeo aqui, essa lei afirma que a volume constante a pressão aumenta com a temperatura. A representação gráfica deste processo é mostrada aqui. À medida que a temperatura aumenta, a pressão do gás também vai aumentar, se o volume for mantido constante. Agora, antes de seguir nessa análise, é útil discutir brevemente como é que se determina o trabalho realizado por um gás. Podemos realizar trabalho sobre um gás chacoalhando o seu recipiente, como nós fizemos com a água no vídeo anterior. Mas há uma forma mais controlada e mais conveniente de se fazer isso. Considere o seguinte: um gás, quando expande seu volume, ele empurra as paredes do seu recipiente. Por outro lado, se comprimimos o gás, o seu volume diminui. Então nós podemos entender o trabalho realizado por um gás quando relacionamos esse trabalho com a mudança do seu volume. Se nós colocarmos um gás no pistão e ele se expandir, o êmbolo do pistão vai se mover para permitir que o volume do gás aumente. Neste caso, dizemos que o gás realizou um trabalho sobre o êmbolo. Este trabalho é obtido pela força que o gás exerce, bem como o deslocamento do êmbolo. Essa força pode ser escrita em função da pressão, quando reconhecemos que a pressão nada mais é do que a força por unidade de área, de forma que a força é a pressão vezes a área. Então, o trabalho realizado pelo gás pode ser escrito simplesmente como PDV. Se por outro lado o gás for comprimido, o êmbolo vai se deslocar no sentido oposto, comprimindo o gás e reduzindo seu volume. Neste caso, dizemos que o trabalho foi realizado sobre o gás. Note que no primeiro caso, quando o gás realiza trabalho, este trabalho é considerado positivo. Já no segundo, quando o trabalho é realizado sobre o gás,
ele é considerado negativo. E isso é importante, já que a primeira lei da termodinâmica leva em conta o sinal algébrico das variações envolvidas. Portanto, o trabalho de sistema termodinâmico é dado por pressão vezes a variação de volume, mas para um processo isocórico, a variação de volume é nula, então não há trabalho envolvido no processo. Assim, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna durante o processo isocórico vai ser devida apenas ao calor fornecido ou retirado do sistema. Um exemplo onde observamos um processo isocórico é numa panela de pressão, onde a válvula pode ser bloqueada para impedir a eliminação de vapor. Ou então numa lata de spray colocada ao fogo. Nesses casos, o volume constante no interior do recipiente vai sendo gradualmente aquecido, enquanto que a sua pressão vai gradualmente aumentando. Num caso extremo, quando o recipiente do sistema não suportar mais a pressão, vai ocorrer uma explosão. Processos a temperatura constante são chamados de processos isotérmicos. Esses processos normalmente ocorrem quando o sistema está em contato com um reservatório térmico externo, como uma chama de intensidade constante, por exemplo. Estes processos eles satisfazem a lei de Boyle, que afirma que se a temperatura for constante, a pressão vai diminuir à medida que o volume aumenta. E isso pode ser visto nesse gráfico, onde há 3 processos isotérmicos diferentes, cada um ocorrendo a uma temperatura diferente. Num processo isotérmico, embora a temperatura não varie, há trocas de calor. Então, a energia interna para um gás ideal pode ser escrita por essa expressão, em função da variação de temperatura. Então, num processo isotérmico, como a variação de temperatura é nula, a variação da energia interna também é nula. E de acordo com a primeira lei da termodinâmica, todo calor que for fornecido ao sistema deve ter sido convertido em trabalho. Alguns exemplos comuns de processos isotérmicos podem ser encontrados no dia a dia. Por exemplo, na respiração, quando você inspira, o diafragma aumenta o volume dos pulmões. A lei de Boyle afirma que a pressão pulmonar diminui, fazendo com que a pressão atmosférica enche os pulmões de ar. O inverso também acontece quando você expira. Uma seringa é preenchida usando o mesmo princípio. Puxando o seu êmbolo, o volume da seringa aumenta, causando uma diminuição correspondente da pressão interna. Como o líquido está à pressão atmosférica, ele flui para dentro do volume de baixa pressão, que é o interior da seringa. Um processo realizado a pressão constante é chamado de processo isobárico. Neste processo, nenhuma das 3 quantidades, nem energia interna, nem trabalho e nem calor, é nula. Mas a pressão constante, o trabalho realizado é fácil de ser obtido, já que ele é simplesmente o produto da pressão pela variação do volume. Os processos isobáricos satisfazem a lei de Charles, que afirma que a pressão constante, o volume vai aumentar com a temperatura. Aqui neste gráfico nós observamos isso. Ele compara a expansão do volume a 3 diferentes pressões. Em todos os casos nós observamos o aumento do volume com a temperatura. E processos a pressões mais baixas normalmente apresentam maiores variações de volume. O princípio de funcionamento de um balão é um excelente exemplo de um processo isobárico. Na ignição do combustível, o ar dentro do balão se aquece. Esse ar quente então vai se expandir de acordo com a lei de Charles e conforme a temperatura do ar aumenta, o volume do ar também aumenta. Com isso, a sua densidade diminui, tornando o ar do balão mais leve do que o ar atmosférico que o cerca. Assim, ele sobe sobre o efeito da força de empuxo. Processos cíclicos são a base do funcionamento de uma máquina. Eles têm grande relevância na termodinâmica, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista conceitual. Um sistema passa por um processo cíclico se o seu estado final for igual ao seu estado inicial, o estado no início do processo. As variáveis termodinâmicas, temperatura, pressão, bem como a energia interna, elas não mudam. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, todo o calor envolvido no ciclo vai ser convertido em trabalho. É claro que isso é válido apenas porque nós consideramos aqui somente processos reversíveis. Mas num sistema real, funcionando de forma cíclica, há sempre perdas de calor e essa relação de igualdade deixa de valer. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, mas mais adiante, no contexto da segunda lei da termodinâmica. A expansão livre é um processo irreversível, no qual um volume de gás ideal é confinado em um lado de um recipiente isolado termicamente, por meio de uma pequena partição. A segunda metade do recipiente
inicialmente está completamente vazia. A partição entre as duas metades do recipiente é subitamente removida, e aí o gás enche todo o recipiente. A expansão livre é um experimento mental para estudarmos as propriedades dos gases ideais, e será muito útil quando nós formos falar de entropia. Mas aqui, à luz da primeira lei da termodinâmica, é importante saber que esse processo ocorre sem nenhuma troca de calor e sem a realização de trabalho. Portanto, a variação da sua energia interna é nula. E como a energia interna de um gás ideal se relaciona diretamente com a sua temperatura, se essa energia interna não varia, então a temperatura também não vai variar durante a expansão livre. Note que apesar da expansão livre ser um exemplo de processo de não equilíbrio, a variação na energia interna vai depender apenas do estado inicial e do estado final. E é só por isso que ainda assim nós podemos usar a primeira lei da termodinâmica para esse processo. Nesse vídeo eu apresentei todos os processos termodinâmicos importantes que sempre estão envolvidos nas discussões das leis da termodinâmica. Espero que tenha gostado. Esse vídeo termina por aqui. Clica no dedão e dê um like para que mais pessoas possam ver esse vídeo. E se inscreva no canal, clicando nessa bola aqui no meio da tela. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima!